Leitura 170, Salmos, 66 a 70, Projeto 365, 19 de junho de 2023. Salmos 66. O salmista relembrou a famosa história da salvação dos israelitas realizada por Deus ao abrir o Mar Vermelho. Deus salvou os israelitas no passado, e continua a salvar o seu povo hoje. Da mesma maneira que o fogo purifica a prata no processo de refino, as provações refinam o nosso caráter. Elas nos trazem uma nova e mais profunda sabedoria, ajuda-nos a discernir a verdade da falsidade e fornece a disciplina para fazermos o que sabemos ser correto. Acima de tudo, as provações nos ajudam a perceber que a vida é um presente de Deus que deve ser estimado, não um direito natural. Às vezes as pessoas procuram negociar com Deus, dizem: se o Senhor me curar ou me tirar desta confusão, eu o obedecerei pelo resto de minha vida. Porém, logo após se recuperarem, o voto é esquecido e o antigo estilo de vida é retomado. O salmista fez uma promessa a Deus, mas não a esqueceu, preparou-se para cumpri-la. Deus sempre mantém suas promessas e quer que sigamos o seu exemplo. Tenha o cuidado de cumprir o que prometeu. Nossa confissão deve ser contínua, porque continuamos a cometer erros. Mas a verdadeira confissão exige que escutemos a Deus e paremos de fazer o que é errado. Davi contou seu pecado a Deus e orou: expurga-me todos que me são ocultos. Quando nos recusamos a nos arrepender ou quando encobrimos e apreciamos certos pecados, colocamos uma barreira entre nós e Deus. Podemos não lembrar de cada pecado cometido, mas a nossa atitude deve ser de confissão e obediência ao Senhor. Salmos 67. Será que o salmista enxergou à frente e viu o Evangelho divulgado em toda a terra? Este salmo seguramente fala do cumprimento da grande comissão, a ordem de Jesus para que as boas novas fossem anunciadas a todas as nações. Inclua-se na grande multidão de cristãos do mundo inteiro que conhece o Salvador, louve-o por seu Evangelho e compartilhe-o para que a colheita seja abundante. Salmos 68. O texto inicial deste salmo assemelha-se ao clamor de Moisés em Números 10:35. Quando os israelitas seguiram a Arca da Aliança. No salmo, foi relembrado o episódio em que Davi liderou uma alegre caminhada, conduzindo a arca da casa de Obed-Edom a Jerusalém. Com gritos de louvor e ao som de trombetas, Davi e o povo levaram a arca sagrada ao Monte Sião. Era um momento para exaltar ao Senhor, cuja presença traz grande alegria. Somente em Deus há esperança para os órfãos, as viúvas, os prisioneiros e todos os solitários. Se você está só ou desamparado, cante como Davi e descubra a grande alegria de amar e louvar a Deus. Davi louvou a Deus por sua proteção e provisão. Quando enxergamos a verdadeira majestade de Deus, nossa resposta deve ser o louvor. O Monte Sinai teve um papel proeminente na história israelita. Foi lá que Deus se encontrou com Moisés e incumbiu-o de tirar Israel do Egito, foi para onde Israel retornou a receber as leis de Deus, e o local em que a presença de Deus foi tão intensa que a região tremeu. Esse monte sagrado lembrava das palavras e das promessas imutáveis de Deus. A pomba é um símbolo da nação amada por Deus que, por ser tão protegida e abençoada pelo Senhor, tirou prata e ouro de seus inimigos, embora vivesse em um acampamento. Bazã, a nordeste de Israel, era uma região de grandes montanhas. O Monte Hermon era o pico mais alto e impressionante. Este salmo celebra a fase final de uma jornada que começou no Monte Sinai, com a construção da Arca da Aliança, e foi finalmente concluída no Monte Sião, o local escolhido por Deus para habitar entre o seu povo. Esse versículo, citado em Efésios 4:8, é aplicável ao ministério do Cristo ressuscitado. Celebra a vitória do Messias sobre o mal e assegura que os que creem e confiam nele também podem superar o mal. Deus liberta o seu povo e lhe dá a vitória sobre os seus inimigos. A salvação é a libertação do pecado e da morte. Aqueles que se recusam a voltar-se a Deus serão vencidos pelo pecado e pela morte. Ao considerarmos tudo o que Deus fez e faz por nós, devemos sentir um grande respeito e admiração quando nos ajoelhamos diante do Senhor em seu santuário. Salmos 69.
Davi clamou até ficar fisicamente exausto, com a garganta seca e os olhos inchados de chorar. Ainda assim, confiou que Deus o salvaria. As lágrimas virão, mas não estaremos chorando em vão. Que problemas Davi enfrentou! Ele foi ridicularizado e escarnecido, insultado, humilhado e feito objeto de comentários na cidade inteira. Mas ainda assim ele orou. Quando estamos completamente abatidos, sentimos-nos tentados a afastar-nos de Deus, a deixar de confiar nele. Quando a sua situação parece desesperadora, determine-se a continuar orando, a despeito de quão ruim a situação se torne. Deus ouvirá a sua oração e salvará você. Não se afaste do seu amigo mais fiel. A maioria das pessoas quer ter alegria contínua e tentará qualquer coisa para obtê-la, poderá lutar por mais dinheiro e até envolver-se em casos amorosos ilícitos. Mas a única fonte genuína de felicidade é Deus, somente quando o buscamos receberemos a alegria duradoura. Salmo 70. Quando outros nos desapontam, ameaçam, magoam, sentimos-nos vazios, como se uma parte de nosso ser tivesse sido roubada. Quando fazem com que percamos a confiança que depositamos neles, também agridem o nosso espírito. Nestes momentos de vazio e dor, devemos seguir o exemplo do salmista, que implorou a Deus para se apressar em nosso auxílio. Esse pequeno salmo é um apelo de Davi a Deus para que ele o ajude depressa. Nem mesmo neste momento de pânico, o rei se esqueceu de louvar. O louvor é importante porque nos ajuda a lembrar quem é Deus. Frequentemente as nossas orações são repletas de pedidos por nós mesmos e pelos outros, mas esquecemos-nos de agradecer a Deus pelo que fez e de adorá-lo por quem é. Não ignore Deus como se ele fosse abençoá-lo de qualquer modo.